Olá, queridos. Vamos então à revisão para a nossa prova bimestral. Eu escolhi alguns exercícios que eu acho que podem ajudar bastante nessa nossa revisão, tá? Vamos lá. Primeiro assunto é semelhança de triângulos. Então, antes da gente ler o problema, a gente precisa lembrar o seguinte, que a gente pode identificar que dois triângulos são semelhantes em três casos. O primeiro deles é o caso AA ou AAA, tá? O que isso significa? Significa que você tem dois triângulos, e esses dois triângulos são semelhantes por quê? Porque os três ângulos são iguais, tá certo? Então, se os três ângulos forem congruentes, iguais, né, nos dois triângulos, então esses triângulos são semelhantes. Significa que eles são proporcionais, de certa forma. Pode ser que um seja 2 vezes maior que o outro, ou que um seja 1,5 vezes maior que o outro, tá? Então é isso que significa o caso AA. A gente também tem caso LLL. O caso LLL é bem parecido, mas você não tem três lados iguais, tá? Você tem dois triângulos, mas você tem algo assim, por exemplo, um lado medindo 3, o outro 4, o outro 5, e um triângulo, e aí você percebe que você tem no outro triângulo um lado medindo 8, outro lado medindo 6, e outro lado medindo 10. E aí você percebe o seguinte, que os lados são proporcionais, né? No caso, a proporção aqui seria de 2 vezes maior, né? Então, este é o caso LLL, quando você percebe que os três lados de um triângulo são proporcionais aos três lados de outro triângulo. Então, os triângulos são semelhantes também. E tem o caso, vou colocar aqui, caso LAL. Tá? Como é que é este caso? Vou desenhar dois triangulinhos aqui. A gente consegue utilizar esse caso para identificar triângulos que são semelhantes quando a gente tem as seguintes informações. A gente sabe que um ângulo é igual, né, de um triângulo é igual ao ângulo de outro triângulo, e que você tem dois pares de lados que são paralelos, por exemplo, aqui do 4 para o 8, paralelos não, proporcionais, né? Do 4 para o 8 existe uma proporção de 2 para 1 aqui, né? E, por exemplo, aqui ó, a gente sabe que mede, por exemplo, 5 e aqui 10. Então, essa proporção também é a mesma aqui, né? Duas vezes maior aqui. Um ângulo igual ao outro e dois pares de lados que são proporcionais, tá certo? Muito bom. Então, esses três casos são os casos de semelhança que eu precisava relembrá-los, tá? Aqui, gente, vou apagar aqui essas anotações, que a gente tem o seguinte, ó, determine os valores de x e y, explicando o motivo pelo qual os triângulos são semelhantes. Aqui a gente tem um triângulo dentro do outro. Quando isso acontece, eu sempre recomendo que você desenhe os dois triângulos separados, né? São dois triângulos retângulos. Tem um triângulo maior, que é o CDA, aqui, ó, e tem um triangulinho menor, que é o ADC. Né? Desculpa, AEB, né? AEB. Estou com a voz meio ruimzinha, mas vai dar certo. Vamos lá. Então agora eu vou colocar as medidas. Ó. Esse daqui mede 3, 4 e 5. E o outro, ó, veja bem, do C até o A, eu tenho um pedaço medindo 8, outro pedaço medindo 4. 8 mais 4 dá 12. Né? Então do C até o A mede 12. Aqui, do C até o D mede X, e do D até o A tem duas partes, ó, uma que mede Y e outra que mede 5. Então tem que somar as duas, né, para saber do D até o A, até lá embaixo. Então, X mais Y mais 5, né? Então vou só apagar aquele monte de anotação aqui, ó, Y mais 5, beleza, vou apagar aqui. E a gente precisa descobrir os valores de X e Y. Primeiro vamos também dar uma olhada nos ângulos, porque a gente consegue perceber uma coisa importante aqui, ó. Aqui a gente tem um ângulo A, ó, um ângulo A, e aqui a gente também tem um ângulo A, então eles dois são iguais. Este ângulo aqui, o ângulo C, é um ângulo reto, e este ângulo B também é um ângulo reto. Isso significa que o ângulo D e o ângulo E são iguais, tá? Por quê? Porque, gente, se aqui, vamos supor que meça 90, e aqui mede, por exemplo, 30. Aqui mede 90 e aqui mede 30, né? 90 mais 30, 120. Então, pela lógica, o terceiro ângulo vai ter que valer quanto? 120. Para chegar no 180, aqui tem que valer 60. A mesma coisa acontece para esse triângulo aqui, né? Certo? Então, os três ângulos são iguais. Por isso que aquele caso a gente pode chamar de caso AA ou de caso AAA, tá bom? Se dois ângulos forem iguais, o terceiro também será, né?
Muito bom, então vamos lá. As proporções são as seguintes, gente. Se você perceber daqui para cá, ó, o que está acontecendo? Do 4 para virar 12, nós temos então um aumento de 3 vezes, uma ampliação, né? 3 vezes, ou pensar ao contrário, uma redução, né? De 12 para 4. Você pode escrever isso dessa forma, 12 dividido por 4. É uma proporção, né? Que vai dar 3. E aí você pode utilizar agora os outros dois lados que são parentes, eu costumo chamar, né? Este lado, ó, o lado que vale x e o lado que vale 3. Você também escreve dessa forma essa proporção. E aí você multiplica cruzado, né? 12 vezes 3 dá quanto? 12 vezes 3 dá 36. Enquanto 4 vezes x dá 4x. Passa dividindo, a gente tem 36 dividido por 4. E dá quanto? 4 vezes 9 dá 36, então x vale 9. Então aqui a gente já sabe que o x vale 9, certo? A gente pode fazer a mesma coisa para o terceiro lado, tá? Então, eu vou anotar um pouquinho mais embaixo aqui, ó. O terceiro lado ali que é y mais 5, né? Pode até usar a mesma proporção, ó, 12 por 4. E, ó, y sobre mais 5 sobre o lado que é parente dele no outro triângulo, que é o lado EA, que é o 5. Multiplica cruzado, 12 vezes 5 e 4 vezes y mais 5. Então vai ficar 12 vezes 5 igual a 4 vezes y mais 5. 12 vezes 5 dá 60. E aqui vai ficar, ó, chuveirinho, 4 vezes y, 4 vezes 5. 4 vezes y é 4y. E 4 vezes 5 dá 20, certo? Vamos isolar o y aqui. Então, passa o 20 para o outro lado. Vai ficar 4y igual a 60 menos 20. Então, 4y é igual a 40. Portanto, o y, gente, passa o 4 dividindo. 40 dividido por 4 dá 10, né? Então, y igual a 10. Certo? Então, pronto. Descobrimos o x é igual a 9 e o y é igual a 10. Tá certo? Muito bom. Vamos para o próximo exercício. Bem, galera, dá uma olhada no próximo exercício que exige a utilização das relações métricas do triângulo retângulo, né? Nesse vídeo eu não vou relembrá-las, tá? Então, fica aí na responsabilidade de vocês dar uma olhadinha, redecorar as relações métricas, né? Mas aqui a gente tem o seguinte, ó, a gente pode usar aquele t de ponta cabeça, né? Por exemplo, para descobrir o valor de y. Depois a gente pensa como dá para descobrir o valor de x. Então vamos lá, qual que é a relação métrica então? É y ao quadrado igual a 3 vezes 9, certo? Muito bom, então a gente tem y igual a raiz do quê? De 3 vezes 9, 27, beleza? A gente pode deixar assim por enquanto, né? Certo? Então, muito bom. A raiz de 27, a gente não existe raiz exata de 27. Então a gente poderia, por exemplo, fatorar o 27. Dá para dividir por 3, fica 9. Dá para dividir por 3 de novo, fica 3. Dividir por 3 de novo, fica 1. Aqui a gente tem uma duplinha. Então, você poderia colocar assim, né? A raiz de 3 ao quadrado vezes 3. Né? 3 ao quadrado, que é esse aqui, essa duplinha, vezes 3. E aí, esse 3 ao quadrado pula para fora da raiz, fica 3 raiz de 3. Muito bom. Esse é o valor de y, né? Então aqui nós temos o y igual a 3 raiz de 3. E veja bem, aqui a gente pode utilizar outra relação métrica do triângulo retângulo, que é Pitágoras, né? Então aqui a gente tem a hipotenusa, que é x, e os dois catetos, certo? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, certo? Então, ó, esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Vamos lá, então, ver como é que vai ficar isso. 3 ao quadrado dá 9, e raiz de 3 ao quadrado é só cortar a raiz. Então, fica só o 3 mesmo, né? Mais 9 ao quadrado, que dá 81. Então, vamos lá, vamos ver. 9 vezes 3 dá 27. Então, vai dar 27 mais 81. Então, 27 mais 81, ó, 81 mais 20 dá 101, mais 7, 108. Vai ficar a raiz quadrada, já vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 108. Né? E aí a gente pode fatorar o 108, vamos fazer isso aqui. 108 fatorado, divide por 2 dá 54, divide por 2 dá 27, e aqui para baixo nós já fizemos a fatoração ali, né? Eu vou só copiar aqui. Certo? Então nós temos uma duplinha aqui, outra duplinha aqui. Vamos substituir aqui para ver como é que vai ficar. Então x é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Para terminar, então, x é igual a... Ó, esse 2 cai para fora da raiz, esse 3 também. Vai ficar 2 vezes 3
e o outro 3 fica preso na raiz, então nós temos 6 raiz de 3, beleza? Muito bom. Esse é o valor de x, né? Então vamos para o próximo exercício. Bem, galera, para a gente resolver esse próximo exercício, a gente precisa primeiro dar uma boa olhada no desenho, né? Então a gente tem um triângulo retângulo e ele tem catetos valendo. Ó, catetos valendo 24, 10. E veja bem, a hipotenusa, né, ela tem duas partes, que é o que a gente costuma chamar de MN, né? Essas duas partes, ó, a primeira parte, que é maior, vale y. E a segunda parte vale a menos y. Para a gente descobrir o tamanho dessa hipotenusa, concorda que a gente tem que somar as duas partes, né? O y mais o a menos o y. Né? Então, y mais o a menos o y. O que acontece aqui? Por sorte, ó, esse y menos o outro y dá zero. Então, o pedação todo aqui vale quanto? Vale a, certo? Então, este pedaço todo aqui, vou apagar esta anotação e vou deixar só a anotação de que esse pedação aqui vale a, certo? Veja, nós temos um cateto, nós temos o outro cateto, dá para calcular a hipotenusa, né? Então vamos lá. A hipotenusa ao quadrado, né, que é o nosso azinho, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quando a gente resolve isso aqui, galera, ó, 24 ao quadrado dá 576 mais 100. Isso dá 676. E aí a gente pode simplesmente tirar a raiz disso, que dá 26. Beleza? Então nós sabemos que o azinho vale 26. Muito bom. Feito isso, agora a gente pode, por exemplo, para descobrir o valor do a, a gente pode usar aquela relação métrica assim, ó, que é é o arquinho, né? Ó, este vezes esse, ó, 24 ao quadrado. Na verdade, esse ao quadrado é igual ao y vezes 26. Vamos escrever isso, ó. 24 ao quadrado é igual a y vezes 26. Beleza? Bem, 24 ao quadrado a gente já calculou, dá 576. E aí a gente passa o 26 dividindo, né? Para poder isolar o y. Bem, galera, essa é uma divisão que vai dar quebrado, né? Vai dar um número quebrado. Então a gente pode, por exemplo, ir simplificando. E no máximo que dá para simplificar aqui, eu acredito que seja por 2. Né? Vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu pegar a calculadora para facilitar a vida. Quando a gente divide o 576 por 2 dá 288. E o 26 por 2 dá 13. Né? O 13 é primo. Então, a resposta final é essa, galera. Uma fração, tá? Já é a fração irredutível. Vamos para o próximo exercício. Bem, galera, o próximo exercício pede para que a gente encontre o seno, o cosseno e a tangente deste ângulo aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar do SOCATOA. É o seguinte, né? O seno de um ângulo é o oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o oposto sobre o adjacente, certo? Primeiro passo nesse triângulo é a gente localizar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente a esse ângulo. Então, primeiro, quem são os catetos? São aqueles que formam o ângulo de 90 graus, né? São esses dois aqui, certo? E a hipotenusa é o maior lado do triângulo aqui, tudo bem? Então, nós temos os dois catetos. Quem seria, então, o oposto a esse ângulo? É aquele que não encosta nele, que não forma este ângulo, tá? Que está lá do outro lado, tudo bem? Pode usar a setinha assim para localizá-lo. E o adjacente, então, é aquele que forma o ângulo, é aquele que encosta, está adjacente ao ângulo. Tudo bem? Que é o 6 aqui. Então, vamos anotar isso. Este é o adjacente e este é o oposto. E este aqui, né, o 6 raiz de 5 é a hipotenusa. Então, eu vou continuar este probleminha no próximo vídeo, tá certo? Para não acabar não cortando no momento, né, inoportuno. Então, até o próximo vídeo, queridos.